Então, de fato, nem sempre a gente precisa encaminhar para o médico, mas a gente precisa ter etapas que a gente vai seguir para saber quando não encaminhar. O problema é que a gente nunca encaminha. Estou generalizando, obviamente, né? Mas os profissionais de educação física quase nunca fazem encaminhamento para outro profissional médico. E aí eu vou mostrar outra vantagem antes da gente falar sobre a ordenação do Colégio Americano de Medicina no Esporte. E eu vou trazer uma experiência minha, né? Duas, na verdade. E aí olha o diferencial para agregar valor na tua prática profissional como personal trainer, como profissional de educação física. Imagina aí, chega na academia, recebeu um cliente, né? E aí você faz o histórico lá na anamnese. Pergunta se tem doenças. Ah, você tem hipertensão? Não. Você tem diabetes? Não. Você tem problema renal? Não. E aí vamos parar por aqui que já eu entro no fluxograma do Colégio Americano. Mas a pessoa ali apresenta que não tem nenhum problema. Até os pais têm algum problema? Não. Show. Então o que é que a gente vai fazer antes de prescrever o exercício? Eu preciso de uma avaliação. A gente sabe a importância da prescrição do treino de endurance, mas como que eu vou prescrever o treino de endurance de maneira assertiva? Já conversamos que isso necessita de uma avaliação individualizada. Para que eu não erre, para que eu tenha exatidão na minha prescrição, eu preciso ter uma avaliação individualizada. Prescrever por diretrizes, tenho 40% de chance de errar. Então, na minha experiência, já aconteceu de eu fazer esse histórico e beleza, vamos lá fazer uma avaliação cardiorrespiratória. E eu pegava lá meus clientes, até hoje eu faço isso, né? Coloco uma esteira, coloco um cardiofrequencímetro, coloco um esfigmomanômetro, pego o esteto e vamos lá fazer um teste progressivo na esteira. E aí aconteceu uma vez, né, ali meados de 2015, 2016, aqui na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, eu peguei uma cliente, 15 anos, pressão arterial de repouso ok, sem histórico clínico, sem nenhuma outra indicativo, né? E fomos fazer um teste de VO2 progressivo na esteira, de boa. Então a gente foi lá fazendo esse teste, e aí a gente chega, né, nessa lacuna de, tá tudo ok, não vou precisar encaminhar para ninguém. E aí, fazendo esta avaliação cardiorrespiratória, eu identifiquei que a pressão arterial diastólica dessa cliente, ela aumentou entre o repouso e durante o teste mais de 15 milímetros de mercúrio. Então é tipo assim, ela começou o teste com 120 por 80, tudo perfeito, 15 anos. E aí, durante o teste, a pressão arterial diastólica dela, que é o valor mais baixo, chegou ali até 98. Então passou de 80 milímetros de mercúrio para 98, um incremento de 18 milímetros de mercúrio. Na hora eu interrompi o teste. E aí, quando a gente conhece, né, os protocolos, conhece os parâmetros, eu interrompi o teste, finalizei tudo na calma, pedi para ela aguardar lá fora, e aí eu peguei de próprio punho e redigi ali um texto. Na data tal, na academia tal, a aluna fulana de tal realizou um teste progressivo de aptidão cardiorrespiratória com o profissional de educação física, José Garcia, com o CREF, número tal, eu lembro, viu? 03521GRN. Nesta data, e apresentou um incremento de 18 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica, sendo o quadro clínico sugestivo de disfunção endotelial. Encaminho a cliente para cardiologista para maiores investigações. Acabou-se, entreguei o laudozinho na mão dela, ela entregou para os pais e ela foi para o médico e de fato descobriu a disfunção endotelial e descobriu que ela tinha uma hipertensão reativa. Você imagina a gratidão dos pais dessa cliente? De fato, eles chegaram para mim
agradeceram, tudo mais, e ela treinou na academia que eu trabalhava, né, na época que eu trabalhava no salão de musculação, isso, tá? Então, agradeceram, fizeram todo o acompanhamento, migraram para o personal, e até hoje, inclusive, eu tenho contato com um cardiologista que recebeu esse exame aqui na cidade. Então, é tipo assim, você ter uma conduta dessa, você sair daqui para cá, fácil, 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 certo? Então, essa é a importância da gente saber quando a gente precisa, de fato, fazer o encaminhamento, quando, de fato, a gente está numa condição que, se eu ignorasse isso, se eu negligenciasse, a gente podia ter uma complicação no salão de musculação, certo? E hoje em dia, como eu já conversei com vocês, né, quanto mais conhecimento vocês têm, mais responsabilidades. Então você imagina, você que está assistindo, formado em educação física, se isso acontece na tua mão, primeiro, a graduação não nos prepara para isso. A graduação não nos prepara para atender grupos clínicos. Graduação de educação física é ali uma clínica geral de educação física. Vocês sabem melhor que eu que a gente experiencia muitas coisas e não se aprofunda muito em algo, né? Então a gente precisa de coisas além. Então, beleza, se você já teve uma fatalidade logo após se formar, é um problema. Mas você fez uma pós-graduação em grupos especiais, em grupos clínicos, e teve uma complicação nesse sentido, a responsabilidade é maior. Então, um problema maior. Então, a gente precisa levar isso a sério e fomento mais uma vez. Mesmo que vocês não trabalhem com grupos clínicos, vocês precisam fazer essa triagem. Para quem está chegando agora, que triagem, professor? A triagem pré-participação da 10ª edição do Colégio Americano de Medicina no Esporte, que a gente vai falar agora, que é a triagem que vai dizer quem a gente precisa encaminhar e quem a gente não precisa.